Olá, gente. Estamos aqui no Provocações Literárias, na Espelho d'Água Produções, sob a direção da Crica Pujol e com a apresentação, como diriam os locutores antigos, deste que vos fala, né? Eu sou Mário Arraes e vou aqui apresentar esse bate-papo sobre leitura, literatura, né? E é um bate-papo que vem com uma proposta de ser aberto, né? Ou seja, de instigar provocações, né? Ou de provocar interrogações, né? Aliás, invertendo uma frase, havia um jogador de futebol vivo ainda, o Dario. Dario, ele se auto-intitulava Dario Peito de Aço, né? E o Dario tinha uma frase extraordinária, né? Entre muitas outras, mas uma frase era muito interessante, que ele dizia assim: me apresentem a problemática que eu venho com a solucionática. A nossa proposta aqui é exatamente a inversa, né? Na verdade, nós não temos a pretensão, nem teremos nunca a pretensão de trazer a solucionática, né? A nossa proposta aqui será sempre trazer a problemática, né? Afinal de contas, é a partir da interrogação que as mentes se abrem, né? Que as mentes se colocam a produzir. E a nossa proposta aqui nunca é fechar discussões, ao contrário disso, é abrir discussões, é fomentar a leitura, né? É instigar a leitura desta ou daquele autor, né? Enfim, desta ou daquela obra. É importante falar primeiro, neste que é o programa beta, né? O programa piloto, é importante a gente tratar de como será esse nosso bate-papo coloquial aqui, esse café literário que a gente vai fazer aqui, né? Bom, começar pelo título. O título, Provocações Literárias, é uma clara homenagem a um programa histórico da TV Cultura que fora apresentado por Abu Janra, hoje é apresentado pelo Taz, né, pelo Marcelo Taz, e é um programa que, na verdade, nós homenageamos aqui com este título do nosso fórum aqui de bate-papo, de discussão, né? A metodologia vai ser a de, eventualmente, um bate-papo comigo, né? E grande parte das vezes nós traremos aqui escritores, grandes leitores, né? Eruditos, né? Para baterem papo conosco aqui, né? Porque, na verdade, o que a gente quer aqui é essa polifonia, né? Essas várias vozes, diferentes vozes, com diferentes perspectivas para enriquecer o nosso bate-papo aqui e para fomentar cada vez mais, né? Ser cada vez mais instigador, né? Porque o nosso grande objetivo aqui, como eu disse, não é alcançar conclusões ou verdades, mas é instigar a leitura, né? Muito bem, o tema do nosso primeiro ciclo, né, proposto pela nossa diretora Crica Pujol, é o tema da cidade, né? A cidade, que é esse tema tão recorrente na literatura universal, né? E que também é recorrente, até porque é praticamente inevitável, né? Porque mesmo nas obras épicas que têm grandes propósitos, né, ideológicos e que tratam de grandes conceitos de nacionalidade, né, ou de uma nacionalidade cultural, enfim, mesmo nesses casos, a vida das personagens, a vida do próprio autor e, eventualmente, até a vida do leitor, né? As vidas, de maneira geral, elas existem, de fato, dentro das suas respectivas comunidades. É ali que a vida se plasma, não é? É ali que a vida dos personagens se espraia, não é? Então, a minha existência, ela se dá num tempo e espaço, não é? Que me cerca, né? E assim o é também com os diversos personagens. É claro que vários autores exploraram esse tema de diferentes e variadas maneiras, né? Mas o tema da cidade é um tema recorrente. Na literatura universal, a gente tem, por exemplo,
o Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, uma obra absolutamente monumental, né? Nós temos, por exemplo, José Cardoso Pires, que é um autor da literatura portuguesa, que é uma especialidade minha. O José Cardoso Pires é um autor absolutamente identificado com Lisboa, né? E as grandes cidades terão grandes cronistas, né? As cidades importantes. Eventualmente, até também é muito belo a singeleza de, eventualmente, um autor se identificar com o interior, né? Como é o caso do Miguel Torga, com o Trás-os-Montes, as regiões mais rurais de Trás-os-Montes, Portugal. Aqui no Brasil, por exemplo, os autores, os maravilhosos, importantes autores regionalistas brasileiros, né? Enfim, o espaço, né, eleito pelo autor para sua ficção, ou o próprio espaço em que esse autor existe, passa por muitas vezes a ser o próprio tema da obra. Então, por exemplo, é quase que um truísmo, um lugar comum, tratar, por exemplo, da relação do Lima Barreto, ou do Machado de Assis, com a cidade do Rio de Janeiro. Mas é importante a gente saber que a relação da literatura brasileira com a cidade do Rio de Janeiro, ela se dá até antes, né? Na verdade, a cidade do Rio de Janeiro é eleita como um cenário privilegiado para as narrativas brasileiras desde o romantismo, né? Quando, na verdade, ela se torna um tema e, eventualmente, o cenário dos primeiros romances, tal como nós os conhecemos hoje, né? Ou seja, a narrativa em prosa. A narrativa em prosa, tal como nós a conhecemos hoje, com esse nome de romance, ela é bastante recente do ponto de vista literário, né? Ela vem do romantismo para cá, fundamentalmente, né? E é interessante que entre os românticos brasileiros, alguns, quase todos eles, desenvolveram narrativas que se passavam no Rio de Janeiro também, né? Embora, por exemplo, o José de Alencar e outros, né, Franklin Távora e tal, tenham explorado outros espaços também, né? O sertanejo de José de Alencar, o Cabeleira do Franklin Távora, que se passam, né? O Inocência do Tunai, né? Mas os romances urbanos, chamados romances urbanos, né, um rótulo que se deu depois, os romances urbanos ou os perfis femininos da obra do José de Alencar, eles se passavam no Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro era a corte. O Joaquim Manuel de Macedo, que é o autor da Moreninha, tem uma deliciosa obra chamada Memórias da Rua do Ouvidor. Memórias da Rua do Ouvidor. E depois ele tem também Memórias do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro era a corte, né? Depois o Rio de Janeiro continuou, por exemplo, o Cortiço, do Aloysio de Azevedo, que é uma obra fundamental do naturalismo brasileiro, se dá no Rio de Janeiro. E aliás, mais especificamente, no que hoje é o bairro de Botafogo. Já o era daquela feita, né? Então, o bairro de Botafogo. Simultaneamente, a gente vai ver na obra do Machado de Assis também essa mobilidade dentro da cidade, que é interessante, por exemplo, pensar no Conselheiro Aires, do Memorial de Aires, último romance do Machado de Assis. O Conselheiro Aires, né, tinha uma irmã que morava no Andaraí, quando o Andaraí era zona rural. Então, ele algumas vezes, durante a narrativa, conta que ia ao sítio da irmã no Andaraí, quando o Andaraí era zona rural. Há contos também do Machado de Assis que tratam da Floresta da Tijuca, né, como um lugar, uma serra, um lugar rural também, né, um lugar rural. Isso no final do século XIX. Né? Já no século XX, a gente tem o Lima Barreto, que é também um autor absolutamente fundamental, sobre o qual a gente vai falar mais à frente, que também trata da cidade quase a elevando, porque ele trata dessa cidade de uma maneira tão orgânica, né, com os movimentos próprios dessa cidade, que ele quase
a eleva à condição de uma personagem da sua obra, né? de um componente narrativo da própria obra, porque a cidade vai se transformando. É o que acontece, por exemplo, depois a gente vai ver no próximo episódio do nosso bate-papo com Clara dos Anjos, com Recordações do Escrivão Isaías Caminha. E ao longo do século XX, o Rio de Janeiro não deixou de ser essa cidade que foi também tema de importantes obras, né, e de autores que quase a elevaram também à condição de um elemento narrativo. A gente chega, por exemplo, ao sucesso recente, ao significativo sucesso da obra de um amigo meu, de um amigo pessoal meu, que é o Paulo Lins, né, com quem eu estudei na Faculdade de Letras da UFRJ, né, e que talvez até eu possa eventualmente convidar para um bate-papo conosco aqui. O Paulo Lins, no Cidade de Deus, né, também elege uma parte da cidade e a eleva a uma condição também narrativa muito significativa. Eu gostaria até de ouvir dele, quem sabe nós consigamos o convidar para cá, né, para um bate-papo conosco, mas enfim, passando o Cortiço, por exemplo, no final do século XIX, e o Cidade de Deus, né, agora, uma obra recente, tem alguns pontos de convergência, né? Alguns pontos interessantes, porque ele pega um núcleo, né? Um núcleo comunitário, né? Um núcleo de vida, né? E a eleva, né? A essa condição de quase um personagem da obra. E recentemente também houve uma obra que fez um sucesso muito grande, adaptada para o cinema, né? A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, e que trata também da Tijuca. Mas há autores, e é muito interessante que um dos nossos futuros entrevistados aqui, né, lembrou, inclusive, de um desses autores que eu gosto muito de resgatar, porque são autores que saem um pouco do catálogo e que passam a ser esquecidos, né, pela crítica, e pelos meios literários, né? E um dos nossos entrevistados apontou para o Lúcio Cardoso, que é um mineiro, mas que trata, em parte da sua obra, da cidade do Rio de Janeiro, da sua vida na região da Lapa, né? Aliás, Lapa, de onde também nós temos um poema extraordinário, poema do Manuel Bandeira, aliás, mais de um poema, né? Que é o poema do Beco, né? Do Manuel Bandeira, que viveu também num beco, na Lapa, né? Num prédio que ficava num beco. Aliás, há um curta-metragem lindíssimo sobre isso, inclusive disponível no YouTube. E eu gostaria também, vou mais à frente, lembrar um outro autor muito interessante, que trata da cidade do Rio de Janeiro, no livro de contos chamado A Morte da Porta-Estandarte, Aníbal Machado, né, um autor muito interessante, e também outro autor que está, de certa forma, esquecido um pouco pela mídia, né? E, enfim, o que é interessante é nós observarmos, né, naturalmente, cada autor vai mencionar em sua obra, né, esse fenômeno da cidade, esse fenômeno da vida urbana, né, de uma determinada forma, atribuindo-lhe uma determinada dimensão dentro da obra, né, atribuindo-lhe uma determinada intensidade dentro da obra, mas é quase inevitável, não é? Projetar uma ficção na cidade, né? E a cidade do Rio de Janeiro, nesse aspecto, né, acabou, pelas circunstâncias históricas, né, se tornando um desses cenários muito privilegiados, embora também tenhamos importantes escritores, sobretudo a partir do modernismo brasileiro, aliás, especificamente no modernismo, que tratam, por exemplo, de São Paulo, né? E depois a gente pode tratar também
do regionalismo, né, em que esse tema da cidade se alarga para outras cidades, ou então Érico Veríssimo, a relação do Érico Veríssimo, por exemplo, com Porto Alegre, né? Enfim, mas este programa Beta, ele tem por finalidade exatamente apresentar a proposta deste bate-papo. A ideia é que isso aqui seja um bate-papo bem coloquial e que eu eventualmente traga outros nomes para cá, para que a gente, de alguma forma, possa ilustrar, né, possa instigar algumas curiosidades, algumas interrogações naqueles que nos ouvem, né, e naqueles que interagem conosco, né, para que estes procurem, né, a leitura de alguns autores que, né, eu na verdade, serei estimulado por alguns desses nossos interlocutores e pretendo também instigar a leitura de outros autores, né? É importante a gente pensar que, na verdade, o número de autores é um número muito significativo e que, portanto, alguns grandes autores, alguns importantes autores vão caindo num determinado esquecimento e grande parte das vezes esse esquecimento não é determinado por uma insuficiência estética ou temática ou técnica desse autor, né? Algumas vezes isso ocorre apenas por uma circunstância comercial, por uma peculiaridade do próprio catálogo, né? Há catálogos, as livrarias recebem, né, um conjunto de obras, né? Isso naturalmente melhorou muito, né, com essa outra dimensão que a internet nos abriu, mas de qualquer maneira há autores que acabam sendo esquecidos. O melhor exemplo disso, que para mim é uma extraordinária injustiça, é pensar que Jorge Amado tem sido muito pouco mencionado. Um autor da dimensão do Jorge Amado, um autor que foi, na década de 60, 70, o autor brasileiro mais lido no exterior, um autor fundamental, um autor cujas obras foram adaptadas, inúmeras obras foram adaptadas para o cinema, um autor de uma leitura absolutamente deleitosa, né? Claro, hoje a academia vai olhar para a obra do Jorge Amado, pode encontrar ali uma obra desigual, né? Um romance melhor aqui, um romance menos interessante a colar, mas porque se trata de uma obra muito extensa, mas a importância do Jorge Amado é absolutamente fundamental. E o Jorge Amado é um belo exemplo de um desses autores extraordinários que tem sido muito pouco mencionado em artigos hoje, nas esferas literárias, né, nos encartes literários, ou mesmo nas revistas literárias, tem sido isso. Se o Jorge Amado, que é o Jorge Amado, tem sido pouco mencionado, imaginem outros autores, Altran Dourado, por exemplo, autores fundamentais, Altran Dourado, do Ópera dos Mortos, um autor importante e que tem sido pouco revisitado, digamos assim, né? Reeditado, relido, né? E a nossa proposta, portanto, aqui, vou encerrar para não me alongar demais, a nossa proposta aqui vai ser essa, de bater um papo sobre aquela literatura que eventualmente está num certo, não vou dizer no limbo, mas que está naquela parte mais sombreada da nossa estante, né? Ou da estante da livraria, ou que eventualmente sai do catálogo, né? É muito importante que a gente tenha uma visão maior, né? Para que a gente também ofereça um menu de sabores literários o mais diversificado possível, para que a gente resgate sempre, cultue, né, para que a gente incentive sempre esse ato transgressor que é o ato da leitura, né? Termino com o lema de hoje, que é: vidas negras importam.
vidas negras importam. Tchau.